Olá, eu sou Saulo Cisnando, que tomo conta desse clube de leitura e estou exercendo meus poderes de telecinese para falar para vocês sobre Carrie, a Estranha. Bom, antes de falar sobre o livro do Stephen King, Carrie, a Estranha, que eu li esses dias, pouco antes do filme estrear, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Gente, por que refilmar filme que presta? Eu não consigo entender isso até hoje. Por que as pessoas não refilmam filmes que não prestam? Se o filme presta, deixa o filme quieto. Tem tanto filme ruim que podia ganhar uma segunda chance, aí não. Pega os filmes que prestam e decide refilmar e transforma em grandes porcarias. Eu acho que eu devia lançar uma campanha para refilmar em filmes que não prestam. Tipo, sei lá, dar uma segunda chance para Liga Extraordinária ou para Bússola de Ouro. Sei lá, uma série de filmes que poderiam ser maravilhosos e acabaram sendo grandes bostas. Mas não, as pessoas querem refilmar filmes que são maravilhosos, como Carrie, a Estranha. Bom, mas antes de falar dos filmes, os que prestam e os que não prestam, eu vou falar para vocês sobre o livro do Stephen King que eu li esses dias. Bom, eu gosto de Stephen King, acho ele um escritor muito legal, é um dos meus escritores favoritos, mas o Stephen King, ele é um escritor que escreveu 1 trilhão de livros. Ele começou a escrever em 74, com esse primeiro livro dele, foi publicado, Carrie, a Estranha, e de lá até hoje ele já escreveu mais de 60 livros. Ou seja, é bem provável e é óbvio que existe muito livro do Stephen King que é ruim pra cacete. Mas, assim, tem outros livros que são maravilhosos. Eu li Carrie, a Estranha e achei o livro bem legal. E ainda posso te dizer que, talvez por ser o primeiro livro do Stephen King, é o livro dele que eu achei mais enxuto. Eu realmente curti muito o livro. O que eu achei de legal nesse livro é porque a história da Carrie, como todo mundo conhece, é uma história extremamente linear. Mas o Stephen King, ele decidiu contar a história toda recortada. O livro, ele é todo feito através de recortes, de supostos documentos, de livros, de biografias que foram escritas sobre a Carrie, de reportagens, de pedaços de depoimentos, enfim. Então, gira em torno daquele massacre que teve no colégio e várias pessoas que deram depoimentos para a polícia. Então, o livro ele é todo feito com recortes dos depoimentos da polícia, de livros que foram lançados, de recortes de jornal, tudo obviamente fictício, para recontar a história da Carrie. Isso é muito legal porque o livro fica indo e vindo várias vezes, então várias vezes a gente presencia as cenas e de visões diferentes e torna o livro super divertido. Foi o livro do Stephen King, eu não sei se foi o livro que eu mais gostei, mas foi o livro dele que eu li com mais calma e que eu li sem querer que acabasse. Então é um livro curtinho, merece muito ser lido. Inclusive ele está com uma edição nova, que é a edição da Suma. Antes ele era editado pela Objetiva, tinha uma edição muito ruim, porque as letras eram muito pequenas. Aqui ele já está com as letras maiores e é muito legal de ler. A versão que eu li é uma versão mais antiga, era uma versão que era lançada, vendida nas bancas, os grandes clássicos. E o que tem de interessante nessa versão que eu li é que eles separavam bem os recortes, então a formatação era diferente de acordo com o recorte, a letra mudava, enfim, era muito interessante. Nessa versão da Suma, embora a letra seja maior do que era na Objetiva e seja sem dúvida uma edição melhor do que a anterior, aí eles formataram tudo da mesma maneira. Então, como são vários recortes, às vezes é difícil você entender e fica meio confuso no começo até você entrar na liga e aí o livro flui maravilhosamente bem. Eu acho que é um livro maravilhoso. Se você nunca leu um livro do Stephen King, eu acho que esse é um bom livro para começar, porque ele é curtinho e ele é muito, muito envolvente e empolgante. Ele é um drama com pitadas de terror. Acho que você tem que ler esse livro, sobretudo para quem ainda não leu nada do Stephen King. Bom, agora a gente vai falar sobre os filmes. Bom, depois de ser lançado esse livro, em 1974, inclusive reza a lenda que o Stephen King abandonou o livro, né, o rascunho do livro, e a esposa dele foi lá no lixo, pegou o rascunho e devolveu para ele e disse que era para ele encarar o livro, que o livro era maravilhoso. Aí o Stephen King resgatou esse livro
e continuou escrevendo. E aí, inclusive, em algumas entrevistas no YouTube, ele conta o momento que ele estava sozinho em casa, ele recebeu a ligação da editora que comprou os direitos e pagou para ele, parece que $700, não me lembro exatamente quanto, e ele ficou extremamente feliz e saiu de casa para comprar um presente para a esposa dele. Tem muitas entrevistas no YouTube que ele conta essa história. É muito legal o livro, e o livro assim abriu portas para o Stephen King publicar todas as demais obras dele. Bom, agora vamos falar sobre os filmes. O primeiro filme que foi lançado do Carrie a Estranha é o clássico do Brian De Palma, que é esse bem daqui, com a Sissy Spacek fazendo o papel principal da Carrie, e a Piper Laurie faz o papel da mãe da Carrie. E tem também uma participação especial do John Travolta. Bom, o filme é deslumbrante, acho que tão bom quanto o livro. A Carrie do filme é um pouco diferente da Carrie do livro, porque a Carrie do livro dá a entender que ela é um pouco gordinha, ela tem umas espinhas na bunda, e a Carrie do filme ela já é bem magra, mas eu acho que o espírito da Carrie, a gente consegue imaginar que a Sissy Spacek era realmente uma mulher rejeitada, uma garota rejeitada na escola. E o Brian De Palma fez esse filme, e como todos os filmes do começo da época, os primeiros filmes do Brian De Palma sempre tinha uma grande influência de Alfred Hitchcock, e esse é um dos filmes que tem uma influência do Hitchcock, que ele acabou depois explorando mais em Dublê de Corpo e Vestida para Matar. Bom, para quem não sabe, para quem é o ET e nunca ouviu falar em Carrie a Estranha, conta a história da Carrie White, que ela é filha de uma mãe obcecada e religiosa, e ela começa a sofrer bullying na escola, sobretudo quando na primeira cena, nesse filme, uma cena belíssima em câmera lenta, onde ela menstrua, ela tem a sua primeira menstruação quando ela está junto com as garotas lá no vestiário do colégio. E ela sofre um bullying porque ela não sabe, ela não conhece menstruação, ela não sabia que ela menstruava. E as pessoas começam a jogar mods e tampax nela, e ela sofre um bullying absurdo nisso. Por causa desse bullying que ela sofre, as meninas que cometeram esse bullying sofrem uma penalidade, e algumas delas acabam tendo que pagar coisas e acabam sendo proibidas de ir para o baile de formatura, e como vingança elas planejam um grande golpe com a Carrie no final para humilhá-la completamente no baile de formatura. O que elas não sabem é que Carrie desenvolve um poder de telecinese, de movimentar coisas, e no momento em que ela é humilhada no colégio, ela acaba fazendo uma chacina final, mata todo mundo do baile e quem aparece por perto. Nessa cena do baile, inclusive, é uma cena maravilhosa, toda em câmera lenta. O Brian De Palma dá um show de direção nessa cena final. Ele tinha parcos recursos enfim, efeitos especiais, mas em nenhum momento isso prejudica o filme. É maravilhoso. A cena final, quando ela mata a mãe dela, também é deslumbrante. Enfim, é um filme imperdível, tem um susto final. No último minuto do filme tem um susto final que você não pode desistir do filme antes desse susto final. A Sissy Spacek, que tinha 26 anos quando interpretou a Carrie White, que era uma adolescente, e a interpretação dela é tão perfeita que ela foi indicada ao Oscar, e a mãe dela, a Piper Laurie, também foi indicada ao Oscar. É um filme absolutamente imperdível. A cena em que derrubam o sangue de porco nela e ela olha para as pessoas e tem a voz da mãe dela dizendo que todos vão rir dela e que algumas pessoas estão rindo, outros não estão rindo, e ao mesmo tempo a Carrie percebe que acredita que está todo mundo rindo dela, é fantástica. O Brian De Palma divide a tela em 2, em 3 partes. E, enfim, é um deslumbre para quem gosta de cinema. Um filme muito, muito legal. Bom, depois de Carrie a Estranha, passou um bom tempo e aí lançaram esse filme bem aqui, Rage of Carrie, que é também conhecido como Carrie 2, que é um filme da década de 90, em que essa menina é supostamente a meia-irmã da Carrie. Sabe, tipo aquela coisa bem, vamos fazer uma continuação na marra. O filme é podre, não tem outra palavra a falar, é podre. A única coisa mais ou menos legal é que conta com a Amy Irving, que fez o Carrie a Estranha,
né? Ela é exatamente a mocinha do Carrie Estranha, que tenta salvar a Carrie de toda a confusão lá do baile da escola, mas nem isso salva. A Cissy Spacek foi convidada para fazer parte do filme, numa participação especial que ela não aceitou, mas ela topou que algumas cenas que ela gravou no Carrie Estranha fossem utilizadas aqui. Bom, e em 2002, a televisão fez Carrie de novo. E essa versão aqui é extremamente fiel ao livro. Bom, inclusive mostrando os depoimentos, os recortes, o filme ele é todo através de depoimentos, exatamente como é no livro. Mas é um horror, assim, é um filme longo, chato, mal feito e, enfim, assim, pula. Esse filme é como se ele não tivesse existido. Bom, aí em 2013 decidiram refilmar Carrie a Estranha. Ou melhor, não refilmar, disseram que fariam um filme mais fiel ao livro do Stephen King. Enfim, balela. O filme é um horror, acho que é o pior filme que eu assisti o ano passado, até porque se trata de um livro que eu gosto muito, muito ruim. Todo mundo fala que o grande defeito do filme foi a escolha da atriz principal, que é aquela Chloe alguma coisa, que eu nunca sei o nome dela, que fez o Kick-Ass. So you wanna play? Who are you? I'm Hit Girl. É uma menina lindinha, que é realmente muito inacreditável que ela sofresse bullying na escola. Mas eu acho que o grande problema do filme não é nem a escolha do elenco, e sim a diretora Kimberly Peirce, que é péssima. Assim, o filme é um horror. E essa mulher, enfim, tinha que desistir de ser diretora. Ela fez apenas um filme que é mais ou menos famoso, que é o Meninos Não Choram, que é outra porcaria, que só fez sucesso porque tinha duas interpretações maravilhosas da Hilary Swank e da Chloe Sevigny. Inclusive a Hilary Swank ganhou o Oscar por esse filme. Mas o filme em si é uma supercine de quinta categoria. Enfim, aqui tudo que tinha de legal no filme e no livro do Brian De Palma ela jogou fora. A sexualidade que era latente no filme do Brian De Palma e inclusive também um pouco no livro do Stephen King, ela descartou completamente. Na cena inicial do filme do Brian De Palma, quando ela menstrua pela primeira vez na sua menarca, ele está em câmera lenta e a gente tem a impressão de que a Carrie estava se masturbando e logo depois ela menstrua. Aqui toda a sexualidade do filme foi jogado fora, o que mostra que em 1976 os adolescentes eram muito mais adultos do que os adolescentes de hoje em dia. Então o filme continua sendo para a mesma faixa etária, só que naquela época eles absorviam coisas muito mais impactantes e lidavam muito melhor com a sexualidade do que agora nessa época crepúsculo, onde tudo é muito assexuado, enfim. Bom, existem outros grandes defeitos no filme. A interpretação da menina, da Chloe, realmente é bem fraquinha mesmo. Acho que ela não tinha maturidade para fazer o papel tão complicado. Dizem que o Stephen King queria que quem fizesse o papel principal fosse a Lindsay Lohan, isso é uma fofoca que roda pela internet, mas eu acho que talvez a Lindsay Lohan, tão complicada e doida do jeito que ela era, talvez fizesse melhor o papel. Mas enfim, o roteiro é muito ruim, eles tentam em alguns momentos, porque assim, é muito inacreditável que em 2013 uma menina não saiba que ia menstruar. Sabe, se em 1976 já era estranho a menina menstruar e se espantar com o sangue saindo dela, imagina em 2013 é praticamente impossível. No meio de tudo isso ainda colocaram celulares e computadores para tentar atualizar a história. Talvez se eles tivessem feito a história de época fosse mais possível a gente acreditar nisso. Só que essa tecnologia que eles inserem no roteiro às vezes é inserida de uma maneira muito grosseira. Então tem uma cena, por exemplo, que prestes da Carrie levar o banho de sangue, a menina malvada manda um WhatsApp para outra dizendo: sua amiguinha está linda, mas não por muito tempo. E aí a menina pega e recebe essa mensagem no celular. E não dá para entender por que essa menina com esse celular não ligou para Carrie ou não ligou pro namoradinho dela para avisar que uma grande confusão estava armada. Mas não, ela preferiu sair de casa, pegar o carro e ir lá, enfim, só para dar tempo de acontecer toda a trama. Então esse buraco do celular, assim, às vezes era melhor nem ter colocado. Bom, é muito legal no filme do Brian De Palma e no livro do Stephen King essa relação da menina que se transforma em mulher.
A menarca é exatamente essa passagem de menina para mulher, que vem através de sangue. E o baile de formatura, para as americanas, sobretudo, é essa passagem da você deixou de ser uma menina e você acaba se tornando uma mulher. E ele acabou imaginando esse baile misturando com sangue, assim como a menarca. Então ele imaginou essa transição dolorosa e as duas coisas manchadas por sangue. Bom, no filme novo, ela suprimiu totalmente a voz da mãe que fica atormentando, né, e dizendo eles vão rir de você na hora que ela está no baile, que é uma cena fantástica. E o que eu achei mais engraçado é porque eles disseram que seria um filme mais fiel ao livro de Stephen King, o que não é verdade. O filme do Brian De Palma é muito mais fiel ao livro do Stephen King. E ela, a diretora tentou, e o roteirista tentou inserir uma série de efeitos especiais para pegar mais a audiência, e que não tem no livro. Então o tempo todo ela está colocando coisa para voar, ela está cortando coisas, está quebrando coisas, que não existe nada disso no livro. E o final do filme, ela acabou imitando completamente o final do filme do Brian De Palma, que já era diferente do final do livro do Stephen King. Então não é uma nova adaptação do livro do Stephen King, mas uma refilmagem mal feita do filme do Brian De Palma. Outra coisa diferente, enfim, entre as épocas, é que no livro do Stephen King, que inclusive no filme do Brian De Palma ele também leva, enfim, tira um pouco de liberdade disso, a Carrie do livro de Stephen King, ela é uma psicopata. Ela é aquela menina que sofreu bullying no colégio e depois decidiu chegar atirando em todo mundo. Ela mata indiscriminadamente, não apenas as pessoas do baile, mas todo mundo que passa na frente dela. Ela literalmente destrói a cidade toda que ela mora. O Brian De Palma fez também uma chacina, mas resumiu essa chacina mais íntima, apenas as pessoas a quem ela queria atingir. Bom, mas tanto Stephen King quanto o Brian De Palma acabaram produzindo suas obras na década de 70. E de lá para cá já houve uma série de atentados em escolas, em cinemas e uma série de outras coisas, e adolescentes que acabam entrando em escolas e atirando por causa de sofrimento de bullying e tal. Então, entre a obra da Kimberly Peirce em 2013 e essas obras da década de 70, existe todos esses acontecimentos que deveriam ter sido levados em consideração. Mas ela descarta completamente isso, enfim, e até justifica toda a chacina que a Carrie acaba fazendo no colégio. Bom, para finalizar eu queria falar sobre as interpretações da menina, que é péssima, como eu já falei. Ela utiliza assim, os braços demais, enquanto os olhos da Cissy Spacek, que na primeira versão eram extremamente expressivos. Como a Chloe não consegue ter esses olhos expressivos, ela acaba utilizando mãos e coisas do gênero. E é engraçado também que a Carrie, ela é telecinética. Só que nesse novo filme, ela eleva o patamar da telecinesia, ela vira praticamente a Jean Grey. Ela voa, ela explode as coisas e no final ela vira até vidente, assim, numa cena absurda e irrisível. Tá? E a Julianne Moore faz o papel da mãe dela. A Julianne Moore, todo mundo sabe que é uma atriz maravilhosa, só que a Julianne Moore ela tem um problema. Ela nunca escolhe filmes razoáveis. Os filmes dela ou são maravilhosos ou são péssimos. E dessa vez ela acabou escolhendo um filme péssimo. A atuação dela é desastrosa. Enfim, eu acho que ela vai enterrar esse filme. Então, eu termino dizendo que o filme do Brian De Palma com toda certeza vai durar a eternidade, e o filme da Kimberly Peirce não vai durar nem 2 meses, a gente vai esquecer. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre Carrie Estranha. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se não, não faz nada, e a gente se vê na semana que vem. Tchau! A gente não bolou como é que ia ser o negócio, mas tá, bora lá.